A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 3 e versículos de número 14 ao 18, que vai nos dizer assim. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, quando olhamos para Sadraque, Mesaque e Abednego, nós podemos contemplar neles a convicção da fé que eles tinham no nosso Deus. Como é que está a convicção da sua fé? Diante das adversidades, você tem pensado em desistir? Você tem pensado em parar? Ou você tem tido convicção, como esses três homens tiveram, diante de uma fornalha de fogo ardente? Irmãos, nós observamos aqui que eles não temeram. E o Senhor, Ele está dizendo para você: eu quero você forte. Eu quero você valente. Eu quero você convicto da sua fé. Irmãos, chega de ficarmos olhando para as circunstâncias contrárias como se elas fossem maior do que o nosso Deus. Sabe o que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dizendo aqui? Se Deus quiser fazer, amém. Se Ele quiser nos livrar, amém. Se Ele também não quiser, amém também. Nós servimos a Deus independente. A nossa fé é convicta no Senhor. O Senhor quer te dar convicção da sua fé. Ele está dizendo: você não pode ser movido, você não pode ser movida pelas circunstâncias, irmãos. Quem é movido, quem é movida pelas circunstâncias, mediante as adversidades, as necessidades, a escassez, acaba apostatando a fé. Mas pessoas que têm convicção do Deus que serve independente, eu continuo servindo a Ele. Mesmo com lutas, eu sirvo a Ele. Mesmo com adversidades, eu sirvo a Ele. Na alegria, eu sirvo a Ele. Na adversidade, eu continuo servindo a Ele. Deus quer esta convicção de nós. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham essa convicção e não temiam aquilo que Nabucodonosor estava para fazer com eles. Você não tem que temer o que o inimigo está ameaçando fazer contigo. Aqui nós observamos que Nabucodonosor estava dizendo: eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Sabe o que é isso, irmãos? Uma pressão psicológica para tentar paralisar a vida destes homens. Tem pessoas aqui que o Senhor me revela que estão passando por pressões psicológicas. Lutas e adversidades e batalhas na sua mente, dizendo que você era bacandaramanchuriandaraia, que você não vai chegar, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que as coisas vão piorar se você continuar orando, se você continuar pagando o preço. E Deus está dizendo: cuidado. Cuidado com estes pensamentos. Cuidado com o que Nabucodonosor tem tentado fazer com a tua mente. Nabucodonosor aqui, irmãos, simboliza o inimigo das nossas almas, que fica tentando nos fazer sair do foco, dizendo: eu vou aquecer a fornalha. Se você não se curvar diante do sistema deste mundo, diante daquilo que parece ser bom humanamente falando na sua carne, mas o final é de morte. Porque o que o inimigo quer é que a gente venha se curvar diante do pecado, diante daquilo que desagrada a Deus. Declare comigo: eu não vou me curvar diante do pecado em nome de Jesus. Eu não vou me curvar diante do pecado em nome de Jesus. Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram bem claro aqui que o nosso Deus tem poder para livrar. Se Ele quiser nos livrar, Ele pode, Ele é poderoso, Ele é grande, mas se Ele também não quiser nos livrar, Ele continua sendo o nosso Deus. Irmãos, quando olhamos o quanto Deus prosperou estes homens na província de Babilônia, a gente consegue entender o porquê. Porque eram homens que tinham convicção da sua fé.
Eram homens que não deixavam a Deus, mesmo mediante as circunstâncias contrárias. Eu quero enfatizar aqui para vocês que eles estavam aqui em Babilônia. Eles estavam aqui como cativos. Mas mesmo assim, eles continuavam acreditando no nosso Deus. Mesmo vendo Jerusalém destruída, mesmo passando por muitas adversidades, eles estavam aqui dizendo: Deus continua sendo o nosso Deus, porque não somos movidos às circunstâncias. Quem é movido, irmãos, quem é movida às circunstâncias, muitas vezes vai esmorecer, vai parar no meio do caminho. Por quê? Porque nem sempre as circunstâncias serão favoráveis. Nem sempre tudo vai ser maravilhoso. Declare comigo: eu não sou movida às circunstâncias, eu sou movida pela minha fé. Eu não sou movido pelas circunstâncias, eu sou movido pela minha fé. As circunstâncias não podem te mover. O que tem que te mover tem que ser a tua fé, a convicção do Deus que nós servimos. Era essa convicção que eles tinham. Estavam ali e a Bíblia diz que Nabucodonosor queria que eles viessem a se dobrar, a se curvar diante da estátua que Nabucodonosor havia feito. Assim o inimigo faz. Ele quer que você se curve diante do sistema. Ele quer que você se curve diante do pecado. Você lembra do que o inimigo, Satanás, ele disse a Jesus quando Jesus estava no deserto em meio à tentação? Quando ele estava tentando a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, que o diabo quer roubar a nossa adoração. Ele quer que a gente se prostre diante daquilo que desagrada a Deus, para que a gente venha apostatar a nossa fé. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham convicção da fé deles. Irmãos, mediante aquilo que estamos vivendo, nós precisamos ter todos os dias a convicção da nossa fé, porque senão o inimigo acaba roubando isso da gente. O Senhor diz para você: não deixe o inimigo roubar a convicção do Deus que você serve, de quem ele é na sua vida. A convicção da sua fé, porque quando você tem convicção da sua fé, não tem fornalha acesa que te pare. Pode até aquecer 7 vezes mais, pode até te lançar dentro dela, mas a sua fé é tão grande que você crê que o quarto homem da fornalha caminhará contigo. Deixa eu enfatizar algo para vocês. A fé destes homens aqui, irmãos, foi uma fé tão convicta, mas tão convicta, que eles receberam livramento dentro da fornalha. Quando você tem convicção da sua fé, quando você tem convicção no Deus que você serve, Deus te dá livramento diante daquilo que o inimigo queria fazer contigo. Porque assim, irmãos, quando nós temos medo, quando nós tememos, quando nós deixamos o medo nos dominar, quando nós nos mostramos fraco no dia da angústia, como a palavra do Senhor diz, a nossa força é pequena. É por isso que a palavra do Senhor, ela é muito clara ao nos dizer, é muito enfática ao nos mostrar que nós devemos, no dia da angústia, não mostrar fraqueza no dia da tribulação. O Senhor diz para você: não mostre que você está fraco, mas lembre-se, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é o Altíssimo, Ele é todo poderoso e Ele pode me livrar. Eu continuo crendo nele. Sabe quem livrou a Sadraque, Mesaque e Abednego aqui da morte e mostrou para Nabucodonosor que o Deus deles era muito mais poderoso do que a sentença de Nabucodonosor? Foi o nosso Deus. O nosso Deus caminhou com estes homens, irmãos, dentro da fornalha. O quarto homem da fornalha estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque a fé deles era uma fé convicta. Quando você tem uma fé convicta, Deus te faz viver experiências sobrenaturais. Quando você tem uma fé convicta, Deus te faz contemplar o impossível. Os olhos da fé, irmãos, te levam a ver coisas realmente extraordinárias. Com os olhos da fé, você contempla aquilo que muitas pessoas não conseguem contemplar porque não tem fé. O medo, quando você dá lugar para ele acaba paralisando a sua fé. Quando você dá lugar à angústia, à adversidade, ao problema, como se ele fosse maior do que o teu Deus, ele começa a te dominar. Sadraque, Mesaque e Abednego não deixaram a adversidade dominar a eles. O Senhor diz para você: não deixe aquilo que parece ser contrário te dominar. Não deixe as adversidades. Nabucodonosor estava aqui dizendo: eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E eu quero ver qual vai ser o Deus que vos poderá livrar. E muitas vezes o inimigo ele vai fazer assim, irmãos.
Ele vai querer colocar na nossa mente até mesmo a dúvida da nossa fé. Talvez você está passando por essa batalha espiritual, porque é uma batalha espiritual. Que você olha e diz assim, parece que a tribulação que eu estou vivendo, que os problemas que eu estou enfrentando são maiores do que o Deus que eu sirvo. E o Senhor está dizendo, não olhe para os problemas como se eles fossem maiores do que o teu Deus, mas olhe para o teu Deus, porque ele é maior do que o teu problema. Declare comigo, eu vou olhar para o meu Deus, porque ele é maior do que o meu problema. Eu vou olhar para o meu Deus porque ele é maior do que o meu problema. Sadraque, Mesaque e Abednego deixou bem claro aqui, se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Sabe o que é isso? Convicção da fé. Fica sabendo, Nabucodonosor, que a gente não vai apostatar a nossa fé. Nós vamos continuar firmes aqui. Independente do que você faça, mesmo que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais, irmãos, o inimigo, ele não vai brincar de ser quem ele é. E nós observamos aqui que Nabucodonosor não estava brincando. Realmente ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, e ele mandou que os homens mais poderosos que estavam no seu exército atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem ali dentro do fogo. E a Bíblia nos diz, irmãos, que os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha morreram. Morreram por quê? Porque a fornalha estava realmente aquecida 7 vezes mais. Porque o fogo estava muito terrível e acabou matando os soldados que estavam ali mais poderosos. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, que tinham fé, receberam livramento. Você está vendo? Que as circunstâncias contrárias podem matar há muitos que nem enfrentam o que você enfrentou. Porque assim, irmãos, os homens mais poderosos do exército de Nabucodonosor não chegaram a entrar na fornalha. Só deles lançarem a Sadraque, Mesaque e Abednego ali dentro, a Bíblia nos diz que eles morreram. Por quê? Porque o fogo acabou queimando a eles, chamuscando. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que os que estavam dentro da fornalha, que eram Sadraque, Mesaque e Abednego, receberam livramento. Porque quando você tem fé, você pode até passar por circunstâncias contrárias. Você pode até passar por adversidades. Pode até ter levantes na sua vida. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Deus é fiel para te guardar do maligno. Deus é fiel para te proteger. Havia uma proteção sobre estes homens, o qual aqueles que não serviam ao nosso Deus, mas estavam ali amando de Nabucodonosor, morreram. Mas os homens de Deus continuaram vivos, caminhando sobre o fogo. O fogo não paralisou a Sadraque, Mesaque e Abednego, e te digo mais. Aquilo que Nabucodonosor mandou atar a Sadraque, Mesaque e Abednego, o que ele mandou amarrar os servos do Senhor, a Bíblia diz que o fogo queimou. O fogo queimou, irmãos, o que estava atando, o que estava amarrando, mas não queimou os servos do Senhor. Se alguém estava querendo amarrar a tua vida, se alguém estava querendo destruir os propósitos de Deus na tua história, eu quero lhe dizer que Deus está queimando agora aquilo que era amarradura, aquilo que era para prender a Sadraque, Mesaque e Abednego foi queimado, mas os servos do Senhor receberam livramento e puderam andar livremente. Pois é, ande livremente. A tua casa agora está livre, porque toda amarradura levantada, tudo que era para destruir, tudo que era para arruinar, tudo que era para trazer tristeza, desordem, o Senhor está dizendo, eu estou queimando agora. Você pode andar livremente, porque o quarto homem da fornalha está contigo. Irmãos, quem não desiste da fé, quem tem convicção do Deus que serve, o Senhor caminha com ele, o Senhor caminha com ela dentro da fornalha, e eu posso contemplar o Senhor caminhando contigo. Homem e mulher de Deus, o Senhor está dizendo, eu tenho visto que você tem sido alguém enfático na tua fé, eu tenho visto que você tem sido uma pessoa que tem guardado o teu propósito, que tem guardado a tua fé, não tem deixado ninguém tomar a tua coroa, tá passando por aflições, por adversidade,
adversidades, está passando por problemas, por lutas, porque resolveu continuar firme na fé, o Senhor está dizendo, te prepara, porque você vai contemplar o quarto homem da fornalha caminhando contigo. A partir de agora você vai contemplar que todo aquilo que veio para amarrar, para parar, está sendo arruinado, está sendo destruído, aniquilado, porque Deus hoje já deu ordem para que você seja livre. Declare comigo, os planos do inimigo estão sendo arruinados e eu sou livre em nome de Jesus. Os planos do inimigo estão sendo arruinados e eu sou livre em nome de Jesus. Nós somos livres, irmãos, porque resolvemos continuar com a nossa fé. Quando você permanece com a tua fé convicta, o Senhor honra ela. Deus vai honrar a tua fé, minha irmã. Deus vai honrar a tua fé, meu irmão. Estes homens disseram, eu vou continuar firme. Saibas tu que eu não vou me prostrar. Saibas tu que eu não vou adorar os teus deuses. E assim Deus honrou a Sadraque, Mesaque e Abednego, porque tinha uma fé firme. Quando nós temos uma fé firme, o céu nos honra. Quando nós temos uma fé firme, Deus nos abençoa. Quando nós temos uma fé firme, Deus nos prospera. Deus vai prosperar o teu caminho e Ele está dizendo para você de maneira clara, eu estou contigo. Eu estou com a tua casa, eu estou com a tua família e eu vou caminhar contigo nessa adversidade, neste problema, e daqui a pouco você vai sair desta prova vitorioso. Você vai sair desta prova vitoriosa. Sabe por quê? Porque você resolveu se manter firme, porque você resolveu continuar, porque você disse, eu não abro mão da minha fé, eu não abro mão do propósito de Deus, eu não abro mão do que Deus me chamou para ser, para fazer. E Deus está dizendo, eu vou honrar você. Te prepara, meu irmão. Te prepara, minha irmã. Porque palavras serão poucas para agradecer, porque você honrou a Deus, Deus vai te honrar. Sadraque, Mesaque e Abednego honraram ao Senhor, por isso Deus os honrou, os prosperou na província da Babilônia e mostrou para Nabucodonosor que o Deus deles era mais poderoso do que aquele que Nabucodonosor havia feito com as suas mãos. O Senhor está dizendo, eu sou mais poderoso, eu sou maior e mostrarei que sou na tua vida. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por honrar a fé dos teus filhos, Pai. Eu creio, meu Senhor, que muitos que estão aqui, que estão continuando firmes, Pai, mesmo diante de lutas, de circunstâncias contrárias, Pai, o Senhor vai honrar a fé deles, o Senhor vai fazer o impossível acontecer, o teu nome será glorificado, Pai. Tem muitos aqui que tinham tudo para apostatar a fé, tem muitos aqui que tinham tudo para desistir, Pai, mas resolveram não se curvar, resolveram não se dobrar, por isso o Senhor vai os honrar. Eu vejo aqui, Pai, o Senhor honrando pessoas grandemente, como o Senhor honrou a Sadraque, a Mesaque e a Abednego dentro da província de Babilônia. O Senhor os prosperou, porque eles resolveram ser fiéis. O Senhor, meu Deus amado, se mostrou fiel. O Senhor, meu Deus amado, como sempre, livrou os teus filhos e os protegeu, Pai. Eu te agradeço pelo livramento. Eu te agradeço porque o quarto homem da fornalha está caminhando com os teus filhos, Pai. E eles verão, contemplarão, Pai, em nome de Jesus Cristo, o livramento na vida deles. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, Pai, à vida e à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser
aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visto aqui de maneira especial, Pai, profunda e sobrenatural, que haja testemunho, Senhor, para os teus filhos contarem que tudo seja para honra e glória do teu nome. Senhor, eu te peço também que o Senhor abençoe aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor os prospere, que o Senhor venha, meu Deus, conceder o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele vai honrar a sua fé grandemente. O nosso Deus, irmãos, Ele contempla as aflições, as adversidades que o inimigo coloca no nosso caminho para que a gente venha desistir dos propósitos dele, porque muitas são as aflições dos justos, nós sabemos disso, mas o Senhor de todas os livra. O Senhor está dizendo: eu vou te livrar, eu vou te proteger, eu vou mostrar que sou na tua vida. Continue firme, porque daqui a pouco você contemplará o quarto homem da fornalha caminhando contigo, e não somente caminhando contigo, mas trazendo livramento para você e para os teus, e você contemplará o quanto vale a pena você guardar a sua fé, o quanto vale a pena você confiar neste Deus que é poderoso e trabalha pelos seus filhos. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.